Boa noite, igreja. Na paz, todo mundo na alegria do Senhor. Amém. Eu peço mesmo ao Senhor nessa noite que Ele nos esconda em Ti. Eu peço ao Senhor que nos deixe habitar nas asas mesmo do Teu amor. Pessoal, hoje a gente está encerrando a série Caminhando com Jesus. E ontem o Cezinho me ligou à noite, falamos à noite, e ele me convidou aqui para dar essa palavra. E para mim é uma honra estar aqui falando do nosso caminhar com Jesus, para fechar essa série maravilhosa, que nos ensina como caminhar com Jesus. Meus irmãos, caminhar com Jesus é muito mais simples do que a gente imagina. A gente só precisa querer estar com Ele, deixar Ele participar das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Falando assim, parece que é uma coisa tão simples. É simples, mas não é fácil. Porque o mundo, ele nos ensina totalmente o contrário disso. Então é muito importante que a gente busque isso de dentro. A minha caminhada, ela é uma caminhada já de alguns anos, e é uma caminhada de muitos altos e baixos. Eu negociei muito esse meu tempo com Jesus. Isso não foi legal para mim, isso não foi legal para minha esposa, não foi legal para os meus filhos, porque eu negociei. Eu fui negligente com o chamado. Eu achei que não estava acontecendo nada, que eu poderia driblar, que eu poderia ganhar tempo e fazer do meu jeito. E Jesus quer a gente inteiro. Ele não quer a gente pela metade. Ele não quer ninguém que negocia. Ele não quer ninguém que, quando precisa de uma bênção, está aos pés dele, e quando não precisa, não está aos pés dele. E eu fiz exatamente isso, durante muitos anos, negociando com Deus. Tem uma passagem na Bíblia que narra de uma forma bem natural, é uma história, na verdade, isso tudo que eu passei. Eu quero ler para vocês aqui, eu vou ler bem devagar, vocês não precisam abrir a Bíblia, quero que vocês fiquem bem à vontade, que eu vou narrar uma história para vocês aqui, que se passa em Daniel. Daniel capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro de 27 metros de altura e 2,7 metros de largura. E a colocou na planície de Dura, na província da Babilônia. Em seguida, enviou mensageiros a todos os altos funcionários, oficiais, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das províncias, para que viessem à dedicação da estátua que ele havia levantado. Todas essas autoridades vieram e ficaram diante da estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado. Então o arauto gritou: povos de todas as raças, nações e línguas, ouçam a ordem do rei. Quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da citara, da lira, da harpa, do pífaro
e de outros instrumentos musicais, prostrem-se no chão para adorar a estátua de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor. Quem não obedecer será lançado de imediato na fornalha ardente. Portanto, ao som dos instrumentos musicais, todos, não importando sua raça, nação ou língua, se prostraram no chão e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Alguns dos astrólogos, porém, foram ao rei e denunciaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: que o rei viva para sempre. O rei publicou um decreto exigindo que todos se prostrassem e adorassem a imagem de ouro quando ouvissem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e de outros instrumentos musicais. De acordo com esse decreto, quem não obedecer será lançado na fornalha ardente. Alguns judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que o rei encarregou da província da Babilônia, não lhe dão atenção ao rei. Recusam-se a servir seus deuses e não adoram a estátua de ouro que o rei levantou. Então Nabucodonosor se enfureceu e ordenou que lhe trouxessem Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles foram conduzidos à presença do rei, ele lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês se recusam a servir meus deuses e adorar a estátua que levantei? Eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que fiz quando ouvirem o som dos instrumentos musicais. Se, contudo, vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente. Então, que Deus será capaz de livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: Ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará de tuas mãos, ó rei. Mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Nabucodonosor se enfureceu tanto com Sadraque, Mesaque e Abednego que seu rosto ficou desfigurado de raiva. Então ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. Deu ordens também para que alguns dos homens mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha ardente. Eles os amarraram e lançaram na fornalha, inteiramente vestidos com túnicas, turbantes, mantos e outras roupas. E uma vez que o rei, em sua ira, havia exigido um fogo tão quente na fornalha, as chamas mataram os soldados que jogaram os 3 lá dentro. Assim, Sadraque, Mesaque e Abednego, amarrados, caíram nas chamas intensas. De repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse aos seus conselheiros: Não foram 3 os homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei. Eles responderam. Olhem, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados andando no meio do fogo sem se queimar. E o 4º homem se parece com um filho de deuses. Então Nabucodonosor se aproximou o máximo que pôde da porta da fornalha ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os altos funcionários, os oficiais, os governadores e os conselheiros se juntaram ao redor deles e viram que o fogo não os havia tocado. Nem um fio de cabelo na cabeça deles estava chamuscado, e suas roupas não estavam queimadas, nem sequer tinham cheiro de fumaça. Então Nabucodonosor disse:
Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele enviou o seu anjo para livrar seus servos que nele confiaram. Eles desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a morrer em vez de servir ou adorar qualquer outro Deus que não fosse seu próprio Deus. Portanto, faço este decreto: se qualquer pessoa, não importando a sua raça, nação ou língua, disser uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ela será despedaçada em sua casa, transformada num monte de escombros. Não há outro Deus capaz de livrar dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a cargos ainda mais elevados na província da Babilônia. Gente, esse texto, ele é uma história clara que explica para a gente como que a gente não deve negociar quando nós estamos pressionados. A gente não deve negociar as coisas que o mundo nos imprime a fazer hoje. Essa fornalha ali, que essa passagem bíblica narra, muitas vezes é um modelo de comportamento que nós somos obrigados a seguir. É um governo ali que nos oprime, nós temos que fazer daquela forma. E o que a gente faz? O que várias vezes eu fiz diante da minha caminhada com Jesus? Eu negociei. Eu não olhei só para cima. Eu não olhei para o centro. Eu negociei. Eu cedi. Essa palavra, ela nos convida a nos tornar inquebrantáveis. Essa palavra nos ensina que nós devemos ser inquebrantáveis. Inquebrantáveis diante do pecado, mas quebrantáveis diante de Deus. Essa palavra nos diz muito claramente isso. Meus irmãos, caminhar com Jesus não é fácil. Aliás, é difícil, é simples, mas quantas vezes nas nossas vidas fazer o simples é uma coisa difícil. Ele só pede para a gente amar o próximo, ele pede para a gente não matar, não roubar, mas a gente sai matando todo mundo na rua, a gente deseja o mal, a gente mente. Então a gente está longe de ter esse amor que Ele nos convida, que Ele nos ensina a ter. A caminhada com Jesus é algo que a gente deve buscar diariamente, em todo momento, todo instante, para que a gente possa se tornar dependente dele. Porque, na verdade, o que nós devemos temer se nós temos Jesus? A Bíblia está cheia de promessa. Por que a gente fica ansioso? Por que a gente sofre? Se nós estamos em Cristo, nós já morremos para esse mundo. Por que as coisas que a gente vive aqui nos aprisionam tanto? Eu sou o rei da ansiedade. Por quê? Por que eu quero ter controle sobre o dia de amanhã? Por que eu não consigo desfrutar o caminho diante de uma provação que eu estou passando, ou se Deus não fez da forma que eu achei que era boa? Por que a gente não deixa Deus agir? Meus irmãos, se nós estamos em Cristo, nós já morremos. Não tem nada mais que pode nos matar, não. A gente já morreu. Agora, se nós queremos
permanecer nesse mundo de alguma maneira, nosso centro está errado. Nosso centro tem que ser Jesus. Tem uma outra passagem aqui que eu queria mostrar para vocês. Está em João 15. Estou numa Bíblia digital aqui, está um negócio de doido, viu? João 15. Olha só, gente. Para eu andar com Jesus, se eu não permanecer nele, fica difícil. Se eu não buscar Jesus de uma maneira íntima, porque você só caminha com alguém, você só conhece alguém quando você caminha com essa pessoa, de fato e de verdade. E aqui em João 15, versículo 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Irmãos, eu podia continuar aqui, mas são tantos os exemplos de permanência no Senhor. São muitos exemplos. Caminhar com Jesus é se submeter a tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Isso é caminhar com Jesus. Caminhar com Jesus não é querer que as coisas sejam feitas da nossa maneira, como eu já fiz várias vezes. Faz desse jeito aqui, Jesus, porque é assim que é bom para mim. Se eu estou pensando em mim. Olha o que aconteceu com Jó, para que todos nós conhecêssemos essa história. Olha como a história de Jó nos edifica. Então não é sobre nós, é sobre ele. Só que muitas vezes a gente quer que seja feito do nosso jeito e no nosso tempo. Ó Jesus, é rápido. É rápido porque eu quero para agora. Meus irmãos, a gente está tão imediatista que a gente não está conseguindo nem desfrutar do processo que a gente vive na vida, ou de uma espera. Tem uma passagem que eu gosto muito, que fala muito comigo. É quando Jesus dá aquela resposta lá, ele recebe a notícia que Lázaro estava doente. E ele responde: daqui 2 dias eu vou estar lá. Gente, quantas vezes Jesus nos pede esses 2 dias? Quantas vezes Ele fala conosco sobre esses 2 dias? Quantas vezes isso acontece? Ou que seja anos ou dias, mas quantas vezes a gente não sabe apreciar a bênção da espera, a bênção do processo se concretizar, porque nós não temos controle de nada, nem do tempo, nem de nada. Quem tem o controle é Ele, e se Ele nos governa, Ele sabe aquilo que é bom para nós o tempo todo. Então, meus irmãos,
que a gente aprenda isso, que a gente viva isso. Eu falo isso aqui para mim mesmo, que sou o rei da ansiedade, que eu aprenda a me controlar, que eu aprenda a entender que eu não tenho controle nenhum de nada, e nem vocês. E que nós devemos mesmo desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Nessa minha caminhada de idas e vindas, eu quero falar para vocês que eu nunca vivi algo tão maravilhoso na minha vida do que caminhar com Jesus. Eu nunca vivi algo nem parecido do que é sentir e viver a caminhada com Jesus. Eu não conheço. Se minha vida acabar agora, está tudo certo. Eu não tenho problema nenhum com isso. É essa caminhada que eu quero incentivar vocês a fazer. É uma caminhada que ela não é nem diária, ela é de segundos. É essa caminhada de dependência, é essa caminhada de gratidão, é de colocar Ele no meio mesmo de tudo. Quando eu falo inquebrantáveis diante do pecado, é porque quando a gente está passando uma provação, o mal, ele nos apresenta atalhos. Ele nos apresenta uns trevos que não são bons para a nossa vida. E se a gente não tiver firmado na rocha, se a gente não tiver entendendo o que é o centro das nossas vidas, a gente passa esse trevo. A gente não entende. Eu passei esse trevo várias vezes na minha vida. Não foi uma nem duas, não. Foram várias. De não entender esse trevo. Quando Jesus nos chama para uma conversão, é uma conversão mesmo. É uma mudança de rota total. Eu não posso administrar. Eu não posso ir para Savassi passando aqui por Nova Lima, não tem jeito. Eu vou dar uma volta monstruosa. E essa volta, ela vem às vezes, ela vem maquiada de uma coisa atrativa. Ela vem maquiada com um gostinho que atrai a gente. É o atalho. E é esse atalho que a gente não pode aceitar. Se nós estivermos centrados, a gente vai evitar esse atalho. Então, meus queridos, eu quero agradecer, porque nós temos um Deus maravilhoso, que é esse Deus aqui que o Cezinha falou, que é um Deus perdedor para o mundo. Mas nós não estamos no mundo. Nós já morremos para tudo que está aqui. E eu quero é esse Deus mesmo, esse Deus que perdoa, esse Deus que ama, esse Deus que conseguiu me perdoar de tudo que eu já fiz, que conseguiu perdoar vocês também, que conseguiu esquecer os pensamentos mais imundos que nós já tivemos. Todas as nossas transgressões foram perdoadas por esse Deus perdedor. Por esse Deus que não negocia. Por esse Deus que ama incondicionalmente. Não importa o que a gente faça, Ele vai nos amar cada vez mais. A graça dele
vai ser despejadas nas nossas vidas todos os dias, independente de quem quer que a gente seja. Então é esse Deus aqui que eu quero louvar nesse dia, é esse Deus que eu quero agradecer de ter o privilégio de conhecer, de poder falar num microfone sobre Ele, sobre o que Ele fez na minha vida, sobre o que Ele faz na vida de vocês todos os dias, na vida dos nossos filhos, nos nossos casamentos. É sobre esse Deus que eu vim falar e agradecer. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor é bom a todo tempo, o Senhor é bom a todo momento, Senhor. Meu Pai, nos atrai mesmo para as asas do Teu amor, Senhor. Meu Pai, queremos nos esconder no Senhor, meu Pai. Ó, Senhor, nos proteja desse mundo, Senhor. Nos proteja de nós mesmos, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Eu te agradeço, meu Pai, por tudo que o Senhor vem fazendo na minha vida, por tudo que o Senhor vem fazendo na vida dos meus irmãos, meu Pai. E que a gente possa perceber, meu Pai, o processo nas nossas vidas. Que os nossos olhos espirituais estejam cada vez mais abertos, meu Pai, para perceber, meu Pai, o Teu bom perfume, meu Pai, para perceber que o Senhor está conosco, meu Pai, não importa aquilo que a gente esteja passando, meu Pai. Meu Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem despejado sobre essa igreja, meu Pai. Muito obrigado, meu Pai, pelas bênçãos alcançadas aqui que eu tenho visto diariamente, Senhor. É todo dia um livramento, é todo dia uma vitória, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom o tempo todo. Amém, igreja? Meus irmãos, eu quero falar uma coisa aqui para a gente poder finalizar. Minha esposa fala que eu fico andando para lá e para cá, mas é a mania mesmo. Gente, caminhar com Jesus não é um playground. É uma jornada. É uma jornada de fé. Mas eu posso testemunhar para vocês que não tem nada melhor do que convidar Deus para entrar nas nossas vidas. Convidar Deus para fazer parte de tudo aquilo que a gente vive. E poder ter Ele como um amigo confidente, como um conselheiro, como um príncipe da paz mesmo. Em todas as atitudes que a gente for tomar. Eu poderia falar aqui horas sobre o que é caminhar com Jesus. Mas eu só quero encerrar mesmo agradecendo de novo, novamente, pela misericórdia dEle, pelas nossas vidas. Amém? Vamos andar com alegria. Não importa, eu não sei seu problema. Eu não quero falar aqui também sobre os meus, mas estou lotado deles. Mas a gente vai permanecer no Senhor. Nós vamos permanecer inquebrantáveis diante do pecado, mas quebrantáveis diante de Deus. Amém? Boa noite, queridos. Cezinha.